Acabamos de ouvir uma canção colaborativa criada por jovens da América Latina e do Caribe, mostrando as imagens de rios no mundo todo. Que maneira linda de começar o nosso evento de encerramento. Bom dia, queridos irmãos e irmãs de todo o planeta, e boa tarde, boa noite, para aqueles que participam em fusos horários diferentes. Bem-vindos ao evento oficial e global de encerramento do nosso tempo ecumênico da criação. Eu sou Susana Moreira, do Brasil. Sou co-presidente do Comitê Diretivo Ecumênico do Tempo da Criação e do Comitê da Juventude do Tempo da Criação. Por favor, escreva no chat de onde você está participando, diga o seu nome, e assim podemos nos sentir conectados como uma comunidade global e diversa, sabendo que cada um de nós é uma gota de água essencial no poderoso rio da justiça e da paz. Estamos ao vivo com interpretação simultânea em espanhol, português, francês e italiano pelo Zoom. E o link está na inscrição no site do Tempo da Criação. Para quem quiser acompanhar, deve se inscrever no site do Tempo da Criação através do Zoom. Este ano vimos mais do que nunca a família cristã no mundo todo orando e agindo pelo cuidado da criação, unida pelo tema deste ano, que a justiça e a paz fluam, e o símbolo de um poderoso rio. Eu convido vocês a se lembrarem, junto comigo, do movimento desse rio fluindo e crescendo desde o início do ano. Em março, o tema e o símbolo foram lançados juntos com um vídeo de diferentes líderes de várias tradições, convidando todos os cristãos a se prepararem para o tempo da criação. Em junho, o guia de celebração foi, pela primeira vez na história, lançado em vários idiomas simultaneamente para que as comunidades do mundo todo pudessem ter subsídios para preparar suas celebrações e atividades. Antes do início do tempo da criação, vários recursos foram publicados, desde recursos como guia de celebração, em 1º de setembro, começamos o tempo da criação com líderes religiosos e lideranças de base, e também com vozes proféticas. E por todo esse tempo da criação, vimos eventos grandes e pequenos, cada um deles importante para o fluxo desse rio poderoso. Houve celebrações, momentos de oração, música, muitos indivíduos rezando pelos líderes da COP28, famílias, escolas, produzando, plantando árvores, organizando limpezas de rios, organizando protestos, organizando manifestações, e também tivemos conferências de bispos es falando sobre suas decisões, líderes que estavam assinando o tratado de não proliferação dos combustíveis fósseis, 27 dioceses abraçando a celebração, webinários, eventos presenciais, congressos teológicos organizados por parceiros-chave, eh, da nossa do nosso tempo da criação, e até o anúncio da exortação apostólica do Papa Francisco Laudato Deum, que continua Laudato Si, neste encerramento
tempo da criação. E para complementar, ao fluxo deste rio poderoso, ainda mais pela primeira vez na história do tempo da criação, o patriarca ecumênico Dimitrios I, o Papa Francisco e o arcebispo Justin Welby se uniram para orar durante o tempo da criação, ao lado de muitas outras lideranças ecumênicas, numa vigília especial organizada pela comunidade ecumênica de Tezé, que aconteceu no dia 30 de setembro. Lá nós vimos o símbolo do Rio Poderoso fluindo no meio da Praça de São Pedro, junto ao povo de Deus que estava reunido lá. Foi realmente um tempo da criação de muitos tributários, de muitos riachos que se uniram para formar um rio poderoso de justiça e paz pela criação e na criação. Agora temos a oportunidade de celebrar todo este tempo, orando, refletindo e sendo chamados a agir e manter o ímpeto quando o nosso tempo da criação terminar. Todo este evento foi organizado pelo Comitê da Juventude do Tempo da Criação. E eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos representantes ecumênicos participando aqui hoje comigo, a doutora Lisa Adjei, da Christian Aid, Sharon Tiongo, estagiária na Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, a reverenda Rachel Mash, dos Green Anglicans e co-presidente do Comitê Diretivo Ecumênico do Tempo da Criação, Mingo Makaliane, dos Green Anglicans, e Goitumetse Ramocho, da ACT Alliance África, e Yemerash Acefa, da Conferência Episcopal Católica da Etiópia. Vamos agora rezar a oração do tempo da criação, que será de 2023, que será lida por Sharon Tiongo. Queridos amigos, oremos. Criador de tudo, da tua comunhão de amor brotou a vida como um poderoso rio e todo o cosmos surgiu. Nesta terra de amor transbordante, o Verbo se fez carne e partiu com as águas vivificantes para proclamar a paz e a justiça para toda a criação. Tu chamaste os seres humanos a cultivarem e manterem teu jardim. Tu nos colocaste no relacionamento correto com cada criatura, mas não ouvimos os gritos da terra e os gritos dos mais vulneráveis. Rompemos com a comunhão fluida do amor e pecamos contra ti ao não proteger as condições de vida. Lamentamos a perda de nossas espécies irmãs e de seus habitats. Lamentamos a perda de culturas humanas, as vidas e meios de subsistência que foram deslocados ou pereceram. E sofremos ao ver uma economia de morte, guerra e violência que infligimos a nós mesmos e à terra. Abre nossos ouvidos, a tua palavra criativa e reconciliadora que nos sustenta e que nos fala por meio das Escrituras e do livro da criação. Abençoa-nos uma vez mais com tuas águas vivificantes para que o Espírito Criador faça a justiça e a paz fluírem em nossos corações e transbordarem em toda a criação. Abre nossos corações para receber as águas vivas da justiça e da paz de Deus e compartilhá-las com nossos irmãos e irmãs sofredores, com as criaturas ao nosso redor e toda a criação. Abençoa-nos para caminharmos juntos com todas as pessoas de boa vontade, para que as muitas correntes de águas vivas da justiça e da paz de Deus se tornem um poderoso rio por toda a terra. Em nome daquele que veio para proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Para lembrar o tema e o símbolo deste ano, nós damos as boas-vindas
a Rachel Mash, reverenda Rachel Mash, dos Green Anglicans, dos Anglicanos Verdes, e do Comitê Diretivo do Templo da Criação. Bom dia a todos e um abençoado dia de São Francisco. Eu me lembro que ele falava sobre a água, sobre uma irmã, então ele tinha uma relação maravilhosa com a água. Quando começamos a pensar no tema para esse tempo da criação, os jovens decidiram fazer uma tempestade de ideias, juntamos pessoas de diferentes países, denominações, perdão, igrejas, e muito claramente a mensagem veio de que devia ser justiça, e o versículo que veio à mente deles foi de Amós, que diz que a justiça deve correr como a justiça, como uma torrente que não cessa, e foi uma imagem poderosa para o tempo da criação deste ano, e nós gostaríamos de agradecer aqueles que participaram dessa primeira reunião e aqueles que pensaram em atividades, orações durante esse tempo da criação. 2 semanas atrás, na Cidade do Cabo, nós tivemos uma chuva torrencial. Em 2 dias choveu o que devia ter chovido em 2 meses, e a destruição foi grande. Mas quando vemos o impacto na nossa cidade, os mais pobres entre os pobres foram quem sofreu menos. Aqueles que eh, vivem em casas construídas normalmente sofreram um pouco, mas aqueles que vivem nas favelas sofreram demais. Então, nós dizemos que estamos enfrentando a mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Nós devemos falar sobre justiça climática quando falamos da mudança climática. E essa imagem do Rio de Justiça nos dá esperança. Isaías diz que é, eu renovarei todas as coisas e farei fluir rios no deserto, e Deus está fazendo isso. As pessoas de fé estão se levantando em grandes números. Eu me dou ah, conta de que a hashtag do tempo da criação no Facebook foi eh, compartilhada vários milhares de vezes hoje, e isso nos lembra que um rio é feito de minúsculas gotas, e às vezes achamos que elas não têm valor, mas às vezes, mas temos que nos lembrar que são pequenas gotas que viram pequenos riachos, e os riachos viram um rio poderoso, até que vemos esse rio poderoso de justiça. Então, como irmãos e irmãs, nos unimos de países diferentes nesse lindo planeta, de diferentes denominações. Então, vamos dar as mãos e formar este rio poderoso de justiça, que não acaba hoje no dia de São Francisco, mas continua fluindo. Então, continuemos trabalhando juntos como um coração, uma família e uma casa comum. Amém. Muito obrigada, Reverenda Rachel, por essas palavras tão afetuosa sobre o nosso símbolo e o nosso tema. Agora vamos ver 2 vídeos para ouvir as perspectivas de justiça e paz do Sul Global. O primeiro do pastor Josias Vieira, do movimento Nós da Criação, e o segundo da Escola Dom Bosco de Excelência da Índia, um vídeo feito pelas crianças.
Senhoras e senhores, obrigada por se reunirem aqui hoje. Nossos amigos estão enfrentando desafios com relação a recursos que estão eh, se reduzindo e nós precisamos pensar na água e nos combustíveis. Você sabe que dá para economizar muita água na nossa vida diária? Nós temos opções aos carros também. Nós devemos reduzir os combustíveis fósseis. E eu tenho andado de bicicleta. É muito difícil, mas eu quero fazer uma mudança. O que que eu posso fazer? Pequenos passos podem fazer grande diferença. Fale na sua família sobre plantar árvores para dirigir menos, isso vai fazer muita diferença. Depois de algumas semanas, olá, nós conversamos e o meu amigo me chamou para participar dessas ações para ajudar o meio ambiente. Sim, juntos nós podemos fazer muita coisa. Eu acho que as ações falam mais do que as palavras. Como é que eu posso contribuir? Você pode começar mudando coisas pequenas na sua vida diária, reduzindo o uso das sacolas plásticas. Temos aqui um aplicativo chamado EcoDrive que te ensina a dirigir de uma forma mais sustentável. Uau, quero começar a usar agora. Nós agora não estamos mais distribuindo sacolas plásticas. Nós estamos só dando sacolas reutilizáveis para ajudar a salvar nosso planeta. Hoje nós falamos sobre a mudança com relação aos combustíveis e à água, mas juntos nós podemos tornar a nossa comunidade mais verde e mais limpa. Juntos dá para ver que a cada pequeno movimento as pessoas estão fazendo coisas para proteger o meio ambiente, para ajudá-lo a estar bem. Cada ação tem uma reação oposta, igual como diz Newton. E as pequenas gotas no oceano fazem que o oceano se forme e encha o mundo de água. Então, se poucas pessoas podem criar um impacto tão positivo, pense em tudo que pode acontecer com todo o resto. Então, deem as mãos e criem um impacto positivo no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo, como disse Mahatma Gandhi, feito pela Escola Dom Bosco de Coimbatore, na Índia. E para refletir sobre o tema e o símbolo desse ano, para pensar sobre o como é a justiça, que aparência ela tem, vamos escutar a doutora Lisa Ajay, que é doutora em bioquímica e fisiologia, líder religiosa, fundadora do coletivo Sankofa. Ela trabalha Ela é originária de Gana e trabalha na Christian Aid, nas relações das igrejas britânicas, entre várias denominações. Obrigada por estar conosco, Lisa. Muito obrigada e boas-vindas muito calorosas a todos que estão conosco hoje. Ao ouvirmos, como vocês ouviram, o tema do qual vou falar é como é a justiça, deixar fluir a justiça e a paz. Eu gostaria começando a falar sobre a reflexão teológica da ideia de justiça, que está permeando a Bíblia toda.
uma das palavras que nós encontramos no Antigo Testamento. Quer dizer, ser bons ou ser legais uns com os outros ou viver em harmonia? Não, é sobre a relação de equidade entre as coisas, em que as coisas num ambiente em que as coisas estejam em grande conexão umas com as outras. Isso tem a ver com as nossas relações humanas, de família, de amigos, de pais e filhos, mas também engloba todas as coisas criadas. Como vivemos de uma maneira em que podemos mostrar e viver a equidade entre as coisas vivas. Esse tema que está em todos os profetas da Bíblia nos chama de volta o tempo todo. E Amós é um desses profetas que faz precisamente isso. Ele fala com o povo de Deus e diz: Ei, pessoal, tem coisas que vocês esqueceram. Vocês têm que voltar a essa relação correta entre vocês, entre as coisas. Vocês não podem apenas causar ruído sobre isso. Então, nós vamos para este versículo do fluxo de um rio e de paz e de justiça. E de retidão. O que está acontecendo aqui é que nós somos chamados a voltar ao culto real, e esse culto real envolve a equidade em todas as nossas relações, entre as coisas e as pessoas. Não podemos ignorar a maneira como nós tratamos os outros e as coisas. Essas 2 coisas importam e elas andam de mãos dadas. Como jovens que se reuniram ao redor do mundo no tempo da criação, vamos pensar em como isso pode continuar para que o rio de justiça e de equidade possa continuar fluindo entre todos e entre todas as coisas. Eu gostaria de citar Vanessa Nakate, que é ativista, e ela diz o seguinte: muitos africanos estão perdendo a vida, muitos mais estão perdendo seus meios de subsistência. A realidade é que não podemos nos adaptar à extinção. As vozes de milhões de jovens do mundo todo estão falando alto sobre a emergência climática, porque eles não podem se adaptar à extinção. Esses jovens nos chamam a ver a justiça climática, a buscar a justiça climática já. As gerações Z, alfa, elas nasceram num mundo que já foi prejudicado para gerações à sua frente, e as consequências que enfrentam não foram de atos deles. Há muito uso excessivo, consumo excessivo e pouco cuidado da criação, e as pessoas não fazem nada pela equidade nas nossas relações. Temos um rugido que está ficando cada vez mais alto, que não é só uma campanha, uma moda, não é uma hashtag de rede social, é o nosso futuro. Então, as nossas vozes coletivamente podem fazer tantas coisas mais. Como eu sou a presidente de um movimento de jovens para ação climática, e há uma geração de jovens apaixonados pela justiça climática. E eu acabei de terminar um acampamento de jovens na África do Sul. Eu os convidei a compartilhar suas histórias sobre aquilo que eles não veem mais, o que eles não ouvem mais. Talvez eles não possam cheirar mais algumas coisas na sua comunidade por causa dos impactos da mudança climática. Às vezes a gente deixa a mudança climática nas estatísticas, na ciência, e eu sou cientista formada, mas quando você começa a contar histórias sobre o que você não pode encontrar mais, não ver mais, não ouve mais, aquilo que você cheira,
Agora, isso te traz tão mais próximo do assunto. É por isso que eu chamo vocês, jovens líderes, líderes de hoje, contem a história do que está acontecendo na sua comunidade, contem a história dos impactos da mudança climática, como que isso afeta seus rios, como que essas coisas forçam o fluxo, a parada do fluxo das águas. Que haja pessoas de justiça, pessoas da equidade e das relações corretas entre todas as coisas. Se queremos ser assim, então devemos nos arrepender e ter um arrependimento sempre diante dos olhos. E esse tema do arrependimento está todo nos nossos cultos hoje, e porque é necessário que a gente saiba o que está acontecendo de errado e a nossa responsabilidade por isso. James Baldwin diz que nada pode ser mudado até que nós nomeemos essas coisas, devemos nomear os erros, as nossas responsabilidades, devemos ser proféticos na nossa proclamação de sustentar a nossa comunidade que estão contribuindo para danos devastadores e chamá-los a cuidar da criação conosco. Devemos ser proféticos e denunciar e dizer o que nós fizemos de errado, mas essa imagem do arrependimento não para no pedido de desculpas, mas inclui separar-se daquilo que está errado. Para nós, na Christian Aid, temos uma campanha em que nós nos unimos coletivamente, ecumenicamente e também como interreligiosos, como membros de diferentes religiões, e nós devemos falando sobre as nações ricas que contribuíram tanto mais, então devemos colocar a mão no nosso bolso e contribuir para emendar aquilo que fizemos de errado. Temos que pensar em reparação e restituição para com as nações que sofrem o pior. ah, o pior da mudança climática, o nosso arrependimento deve ser holístico, mais do que cantos e orações, ele exige ações para ver a mudança acontecer. E a última coisa que eu gostaria de falar é que devemos ser as pessoas que de reconstrução, que reconstruem a partir das ruínas, como diz Isaías, em que nós procuramos maneiras de limpar e proteger nossos recursos e ver maneiras como podemos nos adaptar e servir a nossas comunidades na adaptação e procurar maneiras de preservar a biodiversidade e a criação ao nosso redor. Acredito que esse é o nosso chamado profético como povo de Deus. Deixar que a justiça e a paz fluam como um rio que não cessa. Obrigada. Muito obrigada, Lisa, por palavras tão inspiradoras e poderosas que nos lembram da nossa chamada para ser proféticos, para nos arrependermos e para restaurarmos. E agora vamos escutar um poema chamado Beleza da Criação, que será lido pela Sharon Tiango. Bem-vinda, Sharon. Obrigada, Suzy. Beleza da Criação, um poema de Alan Chris de Silva. O orvalho da manhã pousa na grama, a luz do sol bate, brilha como vidro. Os pássaros cantam e os insetos zumbem, e através de todos eles a tua beleza eu procuro. As folhas farfalham ao toque da brisa, a aranha fica imóvel à vontade em sua teia. O lótus floresce ao toque da luz, revelando-nos teu poder e força. As árvores crescem altas e tocam o céu. Pássaros no ar voam tão alto. O céu se estende até os confins da terra.
uma promessa de vida, alegria e gozo. Quando todos na terra cumprirem seus papéis e não puserem na natureza nenhum preço de venda, então a paz e a justiça fluirão para sempre. Nossa terra brilhará com alegria radiante. Obrigada. Obrigada, Sharon. E agora, por um momento de intercessão, eu convido o Bino Mac dos Green Anglicans, Anglicanos Verdes. Meu nome é Bino Mahalayane, eu sou dos Green Anglicans e gostaríamos de refletir durante esse tempo de oração e refletir sobre o que fizemos. Eu gostaria de convidar todos aqueles que conseguem, que podem escrever as suas intenções, a fazerem isso no chat. E todos vamos responder com as palavras Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece. Agradeçamos também pensar naquilo que nós apreciamos, aquilo em que nós vemos na criação uma árvore, um animal. Você pode escrever o nome daquilo pelo que você dá graças, e cada um pode responder, Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece. Agradeçamos as montanhas que vemos, nós que estamos próximos às montanhas, a terra que nos dá frutos e cereais e grãos. Agradeçamos pelos desertos que também são ricos em espécies. Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece. Oramos por aqueles que vão para a COP28, as organizações da sociedade civil que estão realmente tentando unir a todos em uma só voz, a voz da justiça daqueles que são afetados, que continuam a sofrer e que sofrem as perdas e danos, pela restauração da terra, para que nós possamos restaurar a terra para aquilo que ela deve ser. Dizemos novamente, Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece. Oremos pela igreja e por todo o trabalho que ela faz. Nós a agradecemos por todos aqueles que celebraram o tempo da criação, aqueles que se envolveram no planejamento desde o início do ano, aqueles que nós conhecemos pelo nome e que não conhecemos, pelas vozes que conseguiram se conectar com o nosso coração e espírito. Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece. Também rezamos por aqueles que foram traumatizados porque moram ou moravam ao lado de rios, e os rios destruíram as seus rebanhos e as suas plantações por causa das mudanças climáticas. Que eles encontrem paz no seu coração, Criador da justiça e da paz, escutar a nossa prece. Rezamos por todas as pessoas de fé, pelos indígenas, também rezamos para continuar, especialmente continuar trabalhando especialmente pelos indígenas. Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece.
Rezamos para que possamos ser a igreja em que as pessoas encontram a esperança, que sejamos uma igreja de ação e de oração, e não simplesmente um lugar onde a gente reza para Deus nos dar aquilo que nós queremos. Criador da justiça e da paz, escuta a nossa prece. Rezemos por aqueles que continuam tirando vantagem das pessoas, que continuam ferindo as pessoas, e para que o petróleo e os combustíveis fósseis que devem continuar debaixo da terra, que não sejam para o benefício de poucas pessoas que se beneficiam dessa economia de morte. Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece. Que todos sejamos pessoas que se levantam para responder ao chamado de Deus para criar o céu na terra enquanto ainda podemos. Que continuemos a nos arrepender das nossas falhas e fracassos, porque todos sabemos que já fra- falhamos em alguma coisa, que possamos também, ao nos arrepender, que nós possamos restaurar alguma coisa que fizemos de errado. Criador da justiça e da paz, escutai a nossa prece. Convido a todos onde estão, se vocês puderem, que vocês possam rezar juntos a oração do Senhor no idioma que você escolher, para que nós possamos ver a justiça como ela deve ser. E eu vou rezar a o Pai Nosso na minha língua materna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Bino, por nos guiar nesse momento de intercessão e nos unir na oração do Pai Nosso. Agora nós vamos escutar a declaração dos jovens pedindo uma ação corajosa na COP28 e eu convido Goitu Ramoso. Muito obrigada, Suzy, e a todos que estão junto conosco nesse encerramento do tempo da criação. E nós, jovens de várias partes do mundo, criamos uma declaração que eu vou ler para vocês agora e que vai ser lida para os líderes ecumênicos. Preâmbulo: nós, jovens de hoje, erguemos a nossa voz em uníssono para enfrentar uma crise global que transcende fronteiras, gerações e a política, a crise climática. Com um senso de urgência alimentado pelo conhecimento de que o nosso futuro está em jogo, imploramos a vocês, nossos líderes, que nos ouçam e ajam de forma decisiva. Como herdeiros de um planeta à beira de uma catástrofe, reconhecemos que as escolhas feitas hoje moldarão o mundo em que viveremos amanhã. Sabemos que mitigar a crise não é apenas uma questão de responsabilidade ambiental, mas uma obrigação moral de cada um de nós. Por isso, apoiamos uma transição justa para a energia limpa através do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. As consequências da crise climática são cada vez mais graves e somos nós quem vai acabar carregando o fardo mais pesado. Estamos unidos em todos os continentes e culturas
buscando ações corajosas e progressivas para combater as alterações climáticas e garantir um futuro sustentável para todos nós. Por este meio, pedimos a vocês, nossos líderes, que considerem o seguinte ao nos aproximarmos da COP28: a crise presente. A crise climática é um dos desafios mais prementes e urgentes que a humanidade enfrenta hoje. Não é apenas uma questão ambiental, é uma crise complexa e interligada que afeta todos os aspectos da nossa vida, desde a economia até a justiça social. A crise climática é caracterizada principalmente pelo aumento das temperaturas globais, condições climáticas extremas, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar. Tudo isso impulsionado pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, CO2, proveniente de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Esta declaração procura abrir os nossos olhos para as dimensões multifacetadas da crise climática, seus impactos, causas e o imperativo de uma ação global. Impactos globais. Como jovens de fé, entendemos que a crise climática é consequência da crise ecológica. Quando um aspecto da vida ecológica é perturbado ou destruído, todo o ciclo é afetado. Os efeitos adversos da crise interferiram em ecossistemas e causaram a perda de meios de subsistência em nosso planeta. As consequências da crise climática já são evidentes em todo o mundo. As ondas de calor estão se tornando mais frequentes e graves, provocando riscos para a saúde e perdas agrícolas. Furacões, tufões e ciclones estão se intensificando, causando destruição generalizada e deslocamento de comunidades. O derretimento dos glaciares coloca em perigo as fontes de água doce de bilhões de pessoas. A subida do nível do mar ameaça as comunidades e os ecossistemas costeiros. A perda de biodiversidade está se acelerando à medida que os hábitats mudam mais rapidamente do que as espécies conseguem adaptar-se a eles, ameaçando de extinção as espécies mais vulneráveis. A crise climática não conhece fronteiras e afeta todas as nações, embora de forma desproporcional. As comunidades vulneráveis, muitas vezes em países de baixos rendimentos, são as mais atingidas pelos impactos, apesar de contribuírem menos para a crise. A escassez de alimentos e água, fenômenos climáticos extremos e a migração forçada agravam as desigualdades globais. Além disso, a crise representa uma ameaça à paz e à segurança, uma vez que a competição por recursos que vão se reduzindo já está gerando conflitos. Os custos econômicos da crise climática são chocantes. Eventos climáticos extremos forçaram governos e empresas a alocar recursos substanciais para a gestão e recuperação de desastres. Essas despesas sobrecarregam orçamentos públicos, levando ao aumento dos custos para os contribuintes, especialmente nos países em desenvolvimento. A crise climática causou uma ruptura nos padrões climáticos, levando a épocas de cultivo imprevisíveis, quebras de safra e diminuição da produtividade agrícola. Isso não só afeta os agricultores e os preços dos alimentos, mas também ameaça a segurança alimentar e leva a desequilíbrios no comércio alimentício, especialmente no sul global. Os fatores relacionados com o clima levam à perda de produtividade, ao aumento dos custos de cuidados de saúde, danos estruturais, deslocamento de pessoas e animais e muitos outros efeitos primários e secundários. Com esta realidade em mente, apelamos a vocês, nossos líderes, para, número um, aumentar a conscientização sobre a crise climática, defender mudanças políticas em todos os níveis de governo e buscar medidas de ação climática e adaptação para combater a crise para o bem de todos. 2,
Apelar à comunidade internacional, especialmente aos países do norte global, para que prestem auxílio às comunidades mais afetadas e vulneráveis através do Fundo Verde para o Clima. 3. Mobilizar os fundos necessários para responder às necessidades financeiras e não financeiras decorrentes de perdas e danos sofridos pelas comunidades afetadas pelos perigos climáticos causados pelas mudanças climáticas. 4, implorar à comunidade global que aprenda com as comunidades indígenas sobre como podemos sustentar e restaurar o equilíbrio com toda a criação. 5, denunciar qualquer tipo de financiamento climático que venha na forma de empréstimos, declarando-os como uma maldição geracional, pois representam um fardo sobre gerações futuras inocentes. 6, rejeitar os créditos de carbono, pois isso não resolve o problema da produção e acumulação de dióxido de carbono na atmosfera, seus efeitos adversos e sua contribuição para a crise climática em que nos encontramos. 7, apelar urgentemente às indústrias internacionais para que façam uma transição rápida para fontes de energia renováveis, incluindo a solar, eólica e hidroelétrica, como um passo imperativo para mitigar o impacto catastrófico das emissões de CO2. 8, implorar a todos os líderes mundiais que adotem de todo o coração o Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis e tomem medidas decisivas para alcançar uma transição energética justa e equitativa. 9, defender a melhoria da eficiência energética no transporte, edifícios e indústrias para reduzir o consumo de energia e as emissões. 10, defender e promover a inovação agrícola. Desafiar a Igreja Global a se unir na busca da mitigação da crise climática. Defender e promover a inovação agrícola para chegar a práticas agrícolas sustentáveis e redução das emissões da agricultura. 12, desafiar a Igreja Global a se unir na busca da mitigação da crise climática e seus efeitos através da adoção e promoção do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis e exortar todos a sua responsabilidade individual, moral e ambiental na conservação do meio ambiente. Obrigada. Com isso, todos nós que estamos aqui reunidos de diferentes partes do mundo, chamamos vocês à ação. Precisamos que todos de vocês enviem esta mensagem aos seus líderes eclesiais, aos seus líderes de fé, para que eles escutem a sua voz, especialmente a voz dos jovens. Obrigada, Suzy. Esta declaração pode ser encontrada no site do Tempo da Criação, na página de recursos, na seção para recursos de mobilização profética ou advocacy. Você pode fazer o download e espalhar para os seus líderes para que vocês mantenham o rio poderoso de justiça e da paz fluindo. E vocês vão encontrar este documento com o nome de Declaração da Juventude Ecumênica aos Líderes Ecumênicos. E agora, caminhando para o final, vamos escutar a nossa oração de encerramento. Senhor nosso Deus, como sois grande, estais envolto em luz como num manto. Estendeis o céu como uma tenda, derramais a luz da vossa morada em suas águas. E fazeis das nuvens vossas carruagens. Senhor, fazeis as nascentes jorrarem
por entre as montanhas. Os pássaros do céu fazem ninhos junto às águas e cantam entre os galhos. Regais as montanhas com as águas da vossa morada. A terra se satisfaz com o fruto das vossas obras. Os cedros do Líbano e as árvores que plantastes são bem regadas. Quão grandes são vossas obras, Senhor! Em sabedoria as fizeste. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo é criado, e a face da terra é renovada. Dai-nos a vossa bênção, para que trabalhemos pela justiça e pela paz por toda a nossa vida. E nós te louvamos, Senhor, por toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutamos uma bênção especial do Padre Antoine Ahmar, diretor do Departamento de E- Teológico Ecumênico do Oriente Médio do Conselho das Igrejas. Continuemos inspirados a manter o fluxo do rio da justiça e da paz. Obrigada a todos os líderes religiosos, líderes de base, por se juntarem a nós nesse momento especial e torná-lo tão especial. Obrigada a cada um de vocês aqui e vamos encerrar este belo evento com um projeto especial colaborativo que foi preparado pela Fisher Music, junto com o Christian Aid. E não se esqueçam de continuar ligados no seasonofcreation.org para o tempo da criação do ano que vem. Obrigada a todos.